salve, nobre aluno, tudo bem com você? Professor Augusto aqui na voz, então você já sabe, né? Nós vamos iniciar mais uma aula de história. Então já pegue o seu material didático, sente-se ou deite-se confortavelmente. Eu vou contar uma história para vocês. Vamos lá então, vamos seguir os nossos estudos a respeito de Roma Antiga, né? Então vamos lá, va bene. Vamos falar um pouquinho hoje sobre a monarquia de Roma, né? Nós estudamos na última aula uma pequena introdução sobre Roma ali. Nós falamos que a história da Roma Antiga é dividida em 3 períodos, né? Monarquia, República e Império. Nós falamos sobre a região da Roma Antiga, sobre a lenda da fundação de Roma, falamos sobre a divisão social e agora nós vamos falar sobre monarquia. Vamos lá, eu quero saber se vocês... É muito importante, né, que todos nós saibamos muito bem a divisão social de Roma, aquelas classes sociais. Então, vamos só dar uma pequena repassada em quem eram patrícios, quem eram os plebeus, quem eram os clientes e quem eram os escravizados, para ver se ficou bem fixado, tá bom? Então, gente, geralmente os patrícios eram quem? Patrícios eram os grandes proprietários de terra, tá? Eram os homens livres e que tinham direitos políticos. Os patrícios, então, eles eram as pessoas que governavam a sociedade. Eles criavam regras, criavam leis, tá bom? Então, a justiça nesse período também era um grande monopólio dos patrícios. Os patrícios eram a classe mais importante, a classe dominante na Roma Antiga. Eram eles que faziam as leis e eram eles que governavam, tá? A Roma Antiga. No período da monarquia, por exemplo, eram os patrícios. Quem eram os plebeus, então, professor? Plebeus... eles não eram nem patrícios e nem clientes. Plebeus era a população em geral, tá? Camponeses, pequeno agricultor, artesão, comerciante. Esses plebeus eram homens livres, tá? Mas não tinham as mesmas regalias dos patrícios. Os plebeus, por exemplo, não tinham direito político, não poderiam votar, não participavam das discussões políticas de Roma. E era, de certa forma, discriminados. Era a população em geral, tá? Então, de certa forma, deixa pra lá. Tudo plebeu, né? Quem eram os clientes? Gente, os clientes era, normalmente, uma pessoa sem terra, não tinha propriedade de terra, tá? Nesse período, a Roma, você vai medir a força, o poder de uma pessoa, de uma família, de acordo com a propriedade fundiária. Então, Roma Antiga é muito baseada na propriedade fundiária. Quem tem mais poder? Quem tem mais terras, tá? Isso é muito importante a gente lembrar e salientar. Na Roma Antiga, essa relação de poder ela é muito relacionada à concentração, à propriedade fundiária. Quem tem mais terra é mais poderoso, ok? Então, os clientes normalmente eram pessoas que não tinham propriedade de terra e buscavam o quê? Proteção junto às famílias patrícias, tá? Então, os clientes eram homens livres, que eles não tinham nem riqueza e nem propriedade. E também não tinham direitos políticos. Eram os prestadores de serviço na Roma Antiga. Então, os clientes, eles prestavam serviço às famílias patrícias em troca de proteção. Então, os clientes, a clientela, né, os clientes seriam aí professores, músicos, qualquer um que preste serviço. Seria ali uma pessoa que trabalhava na sua casa, um conselheiro do rei, um assessor do patrício, um contador. Todos esses eram clientes. Eram pessoas que não tinham terras, não tinham propriedade, prestavam serviços às famílias patrícias. Em troca, recebiam proteção. Você presta serviço e eles tinham um local para morar, tinham uma proteção dessa família patrícia, tá? Então, esses eram os clientes. E os escravizados eram quem? No início da história de Roma, os escravizados são os plebeus, né? Aquela população em geral. Um plebeu que contraiu dívida. Então, o escravizado ele era um plebeu que contraiu uma dívida e não conseguiu pagá-la. Então, ele se torna um escravizado, tá? Então, obviamente, o escravizado não tinha direitos políticos. Beleza? Isso daí é só para a gente relembrar um pouquinho sobre essa divisão social de Roma. Beleza? Então, vamos agora entrar aqui propriamente dito no nosso conteúdo sobre a monarquia romana. Então a monarquia foi a primeira forma de organização política existente em Roma, tá? Nós tivemos como primeiro rei de Roma o Rômulo, né? O fundador de Roma. E o Rômulo ele governou em conjunto com o rei dos povos sabinos, tá? Era um povo
que também ajudou a formar Roma, tá? Os povos sabinos é um dos povos formadores de Roma. E o Rômulo vai governar Roma junto com o rei dos Sabinos, um cara chamado Tito Tácio, tá? E para evitar conflitos, houve sempre uma alternância de poder no trono. Durante a monarquia sempre houve uma alternância entre um rei sabino e um rei latino, sempre assim, tá? Um rei sabino e um rei latino, sempre dessa forma, para evitar discussões, falar, olha, a gente iniciou aqui tudo isso junto e agora você está querendo romper, né? Tá querendo dominar sozinho. Então, como o Rômulo e o rei dos Sabinos, Tito Tácio, de certa forma governaram os primeiros anos de Roma, ficou meio que como uma tradição. Seria sempre um reinado de um rei latino, né? E um rei sabino. Isso muda quando um cara chamado Tarquínio Prisco assume o trono, tá? Ele era dos povos etruscos, um povo vizinho de Roma que invade Roma. Mais à frente nós vamos estudar sobre isso, tá? Vamos lá. Desde a fundação de Roma, lá no século 8, né, antes de Cristo, essa monarquia ela sempre refletiu muito bem o que era a organização das antigas tribos que habitavam aquela região. Então a gente tinha normalmente o quê? O patriarca, né? O pater familias, que era o chefe da família romana, que ele era o cara que tinha autoridade suprema na família. Então o pater familia, ele era o cara que mandava, né, na família, era o cara que protegia a família. Vamos lembrar daquele conceito de família que existia na Grécia, que a gente estudou no capítulo sobre a Grécia, né? A família não só relacionada à família de sangue, mas todos aqueles que trabalhavam para si, todos aqueles que trabalhavam em suas terras eram considerados família. Então, o pater família, o patriarca, era a autoridade suprema, né? E tanto que, durante a monarquia romana, todos os reis foram oriundos das famílias patrícias. Então, sempre era um homem, um pater família, de uma das famílias patrícias de Roma. Então, todos os reis da monarquia foram originários aí de uma das famílias dos patrícios de Roma, ok? Então, o que eu já disse, sempre as famílias mais poderosas, né, que conseguiam aí colocar o seu rei lá como um rei de Roma. Então os reis de Roma eram grandes proprietários de terra, tinham vários clientes, né, que prestavam serviços a eles. E toda essa forma de administração baseada aí na propriedade de terra, nos patrícios, né, no glamour, em toda a importância que os patrícios tinham na sociedade, ela passa a mudar com o tempo, tá? Então, com o tempo, todo esse poder que os patriarcas, que o pater família tinha em Roma, ele vai diminuindo. Porque a partir de agora, a partir de um determinado momento em Roma, a galera vai deixar de medir o poder de uma família, o poder de uma pessoa pela quantidade de terra que ele possui, e vai passar a enxergar como mais poderoso aquele que tem mais dinheiro, aquele que apresenta mais luxo e mais riqueza, ok? Então agora, essa questão de, olha, quem tem mais terras, quem tem uma maior propriedade é o mais importante, isso vai começar a cair no ostracismo aqui em Roma. Não vão enxergar mais como poderoso aquele que tem mais terra. Vão enxergar como poderoso aquele que ostenta mais luxo e mais riqueza, tá? Então, nesse quesito, começa a se destacar, de certa forma, os plebeus. Porque os plebeus, vamos lembrar que os plebeus também existem, esses plebeus que era a população em geral, os comerciantes faziam parte da plebe. Então, esses comerciantes passam a se tornar, agora, pessoas que ostentavam luxo, ostentavam riquezas, que tinham enriquecido fazendo comércio. Então agora a galera vai começar a enxergar esses comerciantes como poderosos, porque eles tinham dinheiro, ostentavam riqueza, coisa do tipo, tá? Então a monarquia romana vai se orientar agora mais a seguir os interesses desses artesãos, desses comerciantes, que faziam parte dos plebeus. Nesse sentido, as famílias patrícias, que são as famílias descendentes dos fundadores originais de Roma, vão começar a achar ruim. Fala, opa, mas como assim? A galera não olha mais pra gente e fala, opa, aqueles são os poderosos da cidade. A galera tá olhando agora para aqueles artesãos, para aqueles comerciantes, e não estão dando mais moral pra gente. Então o poder dos patrícios vai começar a diminuir.
vai diminuir, tá? E em contrapartida, o poder dos comerciantes e artesãos, que são membros da plebe, vai começar a crescer. Isso vai gerar uma grande, de certa forma, vários conflitos entre patrícios e plebeus, tá? Diversos conflitos entre patrícios e plebeus. Vamos lá, aqui. Então, essa monarquia em Roma, que ela se inicia com a fundação de Roma, né? Ela vai começar a mudar o seu rumo, como eu disse. E ali no fim do século VII, mais ou menos, antes de Cristo, os povos etruscos, que eram povos vizinhos de Roma, tá? Eles vão invadir a cidade de Roma e vão impor o seu domínio político e militar. E vão assumir o lugar do rei de Roma, tá? Então agora teremos um rei etrusco, tá? Em Roma. Os reis agora serão etruscos, não há mais reis latinos e sabinos em Roma. Então nós vamos ter um período em que Roma foi governada por um rei etrusco, que eram povos vizinhos. Uma outra coisa que eu estava esquecendo aqui, muito importante a gente lembrar. Nesse período da monarquia, o Senado era uma das principais instituições dessa monarquia. É muito importante a gente falar sobre isso. Então, a monarquia, esse período monárquico, ele teve 7 reis, tá? Esse período da Roma monarquia. 7 reis. Esses reis, eles sempre governavam, mas existia um senado. Esse senado era formado por patrícios, eram representantes dos patrícios. Toda decisão que um rei tomava, o senado, formado pelos patrícios, tinha a possibilidade de vetar qualquer decisão do rei. O Senado, no período da monarquia, poderia, então, se o rei tomar uma decisão e o Senado acha que essa decisão não é boa, ele fala, não, a gente vai vetar essa decisão. Isso não vai valer. Então, o Senado, na monarquia romana, nesse período da monarquia, vai ter tanto poder quanto o rei, quanto o imperador, quanto o rei, né, desculpa. O imperador é depois. Então, o Senado vai ser, de certa forma, um poder que vai limitar o poder dos reis na Roma antiga. Então, nós tivemos 7 reis e todos esses governaram aí com a ajuda do Senado, formado pelos patrícios e que, de certa forma, limitavam algumas decisões. Então, agora voltando, quando o rei dos etruscos invade Roma, né, os povos etruscos, conhecidos também como povos etretas, né, você pode chamar, porque os etruscos eram povos que caçavam muita treta, muita confusão, eram povos guerreiros. Entendeu? Esse trocadilho muito bom que eu fiz agora. Então, eram povos guerreiros. Então, os etruscos invadem Roma e colocam lá o seu rei como rei de Roma. Os patrícios, essa elite de Roma, não vai aceitar esse domínio etrusco, tá? E vão começar a se organizar para expulsar os povos etruscos de Roma. Em 509 a.C., os romanos vão expulsar esse rei etrusco, que era um cara chamado Tarquínio o Soberbo. Tarquínio o Soberbo foi deposto e, de certa forma, com ele foi embora a monarquia romana. Tarquínio o Soberbo foi o último dos reis de Roma, tá? E os patrícios, se aproveitando de toda essa crise do sistema monárquico, que não estava mais legal, eles viram que a monarquia estava tomando um rumo que estava favorecendo muitos plebeus. Falaram, vamos acabar com essa monarquia também, vamos aproveitar e vamos iniciar um novo período de governo em Roma. E esse período é o período da República, tá? Então, nós tivemos, desta forma, o fim da monarquia romana, com o último rei, que foi um rei etrusco, foi expulso de Roma e puseram os patrícios, né? O Senado pôs fim à monarquia e dá início ao período da República, tá bom? Vamos lá. Vamos falar um pouco aqui sobre a religião romana, tá? A religião romana foi, antes de tudo, a religião da família. Nesse sentido, então, o pater familia, ele assumia também a função de sacerdote e comandava os atos sagrados, né? Então, somente o patriarca da família que podia invocar orações, presidir as cerimônias, tá? Então, somente o patriarca poderia tratar dos assuntos religiosos, somente ele poderia puxar uma oração, você não poderia fazer uma oração, somente o chefe da família. Então, a religião romana, ela era politeísta, tá? É muito importante a gente entender sobre isso. A religião romana era politeísta nesse período, tá? E
vários dos deuses romanos são deuses que vieram da cultura grega. Roma sofreu uma grande influência dos povos gregos. Os povos gregos, quando a Grécia começa a entrar em declínio, né, o poder da Grécia, eles começam a ser invadidos pelos povos macedônios e povos persas. Muitos gregos fogem da Grécia e vêm em direção à Península Itálica e se instalam em Roma, tá? Então, os povos gregos também ajudaram a formar Roma. Então, nós tivemos muitas famílias gregas habitando Roma e trouxeram essa cultura deles. Então, vários deuses da religião romana são deuses gregos, só que foram rebatizados com outros nomes na religião romana. Então, grande parte são deuses gregos que somente receberam outros nomes na Roma, tá? Então, os deuses romanos, de certa forma, não há nenhum deus que realmente a religião romana criou, né? Todos foram importados da religião grega, da mitologia grega. Então, eles tinham durante muito tempo, né? A gente vai ter somente após ali, mais ou menos no ano 300 depois de Cristo, que nós vamos ter Roma sendo convertida ao cristianismo. Então, todo esse período aqui, Roma politeísta e também com vários deuses que vieram da cultura grega. E os romanos, eles afirmavam que o Estado romano era o maior, né? Porque ele era extremamente tinha um grande temor aos seus deuses. Por isso que o Estado romano se tornava tão forte a cada dia, se tornava tão poderoso, porque eles tinham um grande temor aos seus deuses, tá bom? Então, as conquistas territoriais desses povos romanos vão fazer com que eles tenham contatos com outros povos, tá? Os romanos, entrando em contato com outros povos, vão trazer também novos costumes religiosos para Roma e vão incorporar parte de suas crenças, tá? Muitas delas vieram dos povos gregos, mas também nós temos outras influências. Então, além de ser politeísta, a religião romana também era antropomórfica. E você pode falar o que é antropomórfica? Antropomórfica é tudo aquilo que tem características humanas. Então, a religião dos povos romanos, eles acreditavam que os deuses tinham características humanas, tá? Então, os romanos ofereciam oferendas aos seus deuses, muitas vezes em formas de sacrifício, e lembravam muito as tradições gregas, tá? Então, a religião romana, ela é quase que totalmente influenciada pela religião grega, pela mitologia grega, tá? Então, os deuses de Roma também acreditavam em oráculos, tá? Consultavam os oráculos para saber, os romanos consultavam os oráculos para saber sobre o futuro, sobre o que fazer, tá? Então, eles faziam diversas consultas sobre qual rumo que eu vou tomar, será que eu tomo essa decisão, será que eu não tomo essa decisão? Então, a religião em Roma, ela influenciava, assim como na Grécia Antiga, muito na vida das pessoas, tá? As pessoas, existia uma forte ligação entre a religião romana, o Estado romano também, tá? Quando era escolhido um novo líder em Roma, era feita toda uma celebração religiosa para coroar para coroar a nomeação daquele novo líder. Então, a religião estava muito ligada ao Estado, né, ao governo nesse momento na Roma Antiga, tá? Então, somente lá no ano de 300 depois de Cristo que nós vamos ter a conversão de Roma ao monoteísmo, né, e ao cristianismo, tá? Então, aqui a gente termina o nosso capítulo. Bem tranquilo esse primeiro capítulo, falando sobre a fundação de Roma, sobre o período da monarquia. No próximo capítulo, a gente vai falar sobre o período da República na Roma Antiga, tá? Então, na próxima aula a gente fala sobre a República e eu espero que vocês me mandem essas atividades do capítulo, tá? Vou estar esperando lá no AVA. Vou deixar aberto lá no AVA para vocês me enviarem a foto das atividades. Atividades da página 36, tá? Do seu livro, e também eu espero as atividades do caderno de atividades do capítulo 8, tá? Eu espero todas as imagens dessas atividades lá no AVA, beleza? E na próxima semana a gente volta aqui para falar sobre o período da República Romana.
Tá bom? Então, gente, foi muito bom ter você até o final. Agradeço você que assistiu até o final. A próxima semana a gente está de volta.